E aí pessoal, tudo bom? Vamos dar início então a mais uma semana com mais uma videoaula. Então, vamos lá. Dando início então, gente, a mais uma das nossas videoaulas. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a civilização chinesa. Então, batendo nos mesmos pontos que a gente estava tratando desde quando a gente começou a analisar essas civilizações. A gente vai falar do surgimento da civilização chinesa, como ela se desenvolve, a sociedade, como ela se forma e de que forma a sociedade chinesa ela via a religião. Então, mais uma vez, que a gente vem falando desde o início, é que essas civilizações, as grandes civilizações que surgem nesse período, se desenvolvem próximos a rios. Então, com a chinesa não foi diferente. Ela surge e se desenvolve próximo ao rio Huanghe, ou Rio Amarelo. É um rio lá da província chinesa, que foi o ponto inicial, onde começam a surgir evidências do desenvolvimento da civilização chinesa. Outro ponto em comum também entre essas civilizações é a base agrícola. Então, as terras próximas aos rios são férteis e isso favorece a agricultura. Então, a principal atividade praticada por essas culturas, normalmente, e como a gente viu em todos os casos, é a agricultura. A forma de governo era bastante parecida com a que a gente viu no Egito e na Mesopotâmia. Era uma monarquia teocrática, onde o rei ou o imperador se dizia filho dos deuses, então isso dava a ele o direito de governar sobre os outros. E na China a gente vai ter uma característica que os governantes chineses eles se dividem por dinastias. Então eram grandes períodos de governo em que o representante e os descendentes dele iam governar sobre a China, e a gente vai falar um pouquinho disso. Quando a China ela começa a surgir, a se desenvolver, existem várias dinastias que começam a surgir. Então, uma dinastia vai comandar um pedaço do território ao norte, outra vai comandar ao sul. Então, surgem algumas, mas nenhuma consegue unificar o território chinês como o que fez a dinastia Qin. Então, na dinastia Qin, a China ela se unifica, ou seja, todo o grande território ele começa a se juntar sobre as mesmas leis, sobre as mesmas taxas, sobre os mesmos impostos. Então é na dinastia Qin que definitivamente a China ela se unifica, os territórios agora eles estão sobre a mesma legislação. Ainda sobre a dinastia Qin, ela dura aproximadamente aí de 221 a 206 a.C. Então, como a gente falou, unifica a China, que antes era dividida em vários principados, em vários territórios. Agora a dinastia Qin ela consegue unificar esses territórios sobre um só governo. Institui rígido controle burocrático e militar, porque antes, com cada governante tomando conta de sua província, isso não era possível essa centralização. Agora, para manter todo mundo em linha, eles vão ter um rígido controle burocrático, ou seja, a administração vai ter que ser pesada para poder dar conta de organizar todos esses territórios. Vão se abolir as aristocracias hereditárias. Por exemplo, como eu falei, no norte tinha um reino, que tinha um governante. Quando esse governante morresse, o filho dele ia assumir. Essa era assim que funcionava antes da dinastia Qin se estabelecer. Quando a dinastia Qin se estabelece, essas aristocracias hereditárias elas acabam. Aquele cara que antes tomava conta do território não vai mais tomar conta do território. Quem vai dizer quem vai governar aquele local, aquele território, vai ser o imperador. Então, o imperador da dinastia Qin vai indicar alguém, algum oficial, alguém de confiança dele, para tomar conta de uma outra província, uma província no norte, uma província no sul. Então, para fazer esse controle, ele vai indicar alguém de confiança. O imperador vai indicar alguém de confiança. Só que aquele território, antes da dinastia Qin se estabelecer, tinha uma ordem de sucessão. Tinha o aristocrata, que tomava conta do território, e quando ele morresse, o filho dele assumiria. Agora que o imperador está governando todo esse território, ele vai mudar as coisas. Então esse aristocrata, ele ainda vai ter influência dentro daquela região, mas ele não vai ser o governante oficial. Esse governante vai ser indicado pelo imperador. Gravem essa informação, porque isso vai ser relevante daqui a pouquinho. Então agora que é uma grande província, com o imperador tomando conta de uma grande área de territórios, eles vão começar a criar rede de estradas para ficar mais fácil viajar entre províncias, para poder facilitar o trajeto ali entre as províncias.
É durante a dinastia Qin também que começa a construção da Grande Muralha da China, que existe até hoje, é um grande ponto turístico, é possível visitar. É nessa época que se começa a construir a muralha, visando a questão da proteção contra povos invasores, povos que vinham de fora. Eles usam fortificações que já existiam ali nas fronteiras da China, e eles unificam essas fortificações através de uma grande muralha, justamente com o intuito de se proteger de invasões. A dinastia Qin ela vai entrar em declínio depois de vários anos por causa dos altos impostos e da insatisfação geral da população. Então a galera mais pobre, os camponeses, eles estão insatisfeitos por causa dos altos impostos. E a gente vai ter outra parte da população que também vai estar insatisfeita. Lembra daqueles caras que tinham poder, que tinham o governo de uma região, e agora com o imperador eles perderam esse cargo? Isso vai gerar uma insatisfação nesses caras. Antes eles eram governantes de um território, eles tinham o poder sobre aquele território, e agora eles foram substituídos por um cara que foi indicado pelo imperador. Então isso gera uma insatisfação, e aí a dinastia Qin ela vai entrando em declínio, e vai entrando em declínio, até o momento em que ela vai ser substituída por outra. Com a instabilidade da dinastia Qin, ou seja, com todas essas pressões, toda a questão econômica, as pessoas elas estavam insatisfeitas com a maneira que a dinastia Qin governava a região. Vai surgir um cara, o Liu Bang, e ele vai derrotar o imperador e estabelecer a dinastia Han. Então, por causa de todos esses problemas que estavam rolando durante a dinastia Qin, esse cara, o Liu Bang, vai surgir, vai ver essas dificuldades que o imperador da dinastia Qin está enfrentando, vai publicamente se levar contra esse cara e vai eventualmente acabar com a dinastia Qin e estabelecer a própria dinastia, que vai ser a dinastia Han. Durante a dinastia Han vai se expandir o confucionismo. A gente vai falar um pouquinho melhor disso quando a gente vê as religiões. Mas nesse primeiro momento é bom a gente destacar que o confucionismo era uma prática religiosa, filosófica, e durante a dinastia Han isso vai se expandir. Eles estendem ainda mais as fronteiras, então eles vão cada vez mais tomando mais territórios para aumentar a área de atuação deles. Então eles vão tentando expandir as fronteiras cada vez mais. Por causa dessa expansão, eles vão entrar em contato com outros povos que viviam ali na região do Oriente Médio, fosse ali o Nordeste da Europa. Então eles vão entrar em contato com esses povos e vão estabelecer relações de comércio. Então, antes a China, durante a dinastia Qin, ela tinha essas grandes estradas dentro do próprio território. Durante a dinastia Han e o contato com esses outros povos, eles vão utilizar essas estradas que eles já tinham, vão expandir elas para estabelecer essas relações de comércio, principalmente com a Europa. Essas rotas de comércio entre a China e a Europa vão ficar conhecidas como Rota da Seda, porque seda era um dos principais materiais, um dos principais itens que eles comerciavam nesse trajeto. Então, a dinastia Han ela se expande nesse quesito, ela começa a estabelecer relações de comércio com outros povos, enquanto que durante a dinastia Qin era um governo mais fechado. E graças a essa abertura da China para essas relações de comércio, a religião budista vai chegar na China e parte da população vai aderir ao budismo. Mas de novo vão surgir problemas na dinastia Han. Devido aos altos impostos e à incompetência administrativa, a China se fragmenta. Então, o que acontece? A dinastia Han não estava dando conta de administrar todos os territórios. Lembra que, além dos territórios que ela já tinha, ela se expande ainda mais, ela amplia as fronteiras. Então, um território muito grande, difícil de controlar, isso vai levar a problemas administrativos, à insatisfação das pessoas, e aí a China vai se fragmentar, facilitando a invasão de povos estrangeiros. Ou seja, um cara de uma província no norte não está satisfeito com a forma que a dinastia Han está governando. Então, ele vai se separar da dinastia Han, vai fundar a própria dinastia dele, porque ele não concorda com como a dinastia Han está governando a China. Outro cara no sul vai fazer a mesma coisa. E logo, a dinastia Han, ela vê a sua queda nessa questão. Tá cada um fazendo um negócio diferente. Os caras estão declarando dinastias diferentes em várias partes da China, fragmentando assim o governo e o poder da China, e isso vai facilitar a invasão de povos estrangeiros. Vai vir na China, então, um período de instabilidade,
Ou seja, com essas várias dinastias que foram surgindo, os caras que foram se separando da dinastia Han para fundar a própria dinastia, isso vai levar a uma falta de poder. Agora tá todo mundo fragmentado, os caras estão meio que lutando entre si, então não tem um governo centralizado e forte. E aí vão se estabelecer na China, inclusive ditaduras não chinesas, já que a China, nesse período, ela vai ser invadida por povos estrangeiros, em especial os hunos, e aí eles vão tomar parte do território, vão meio que absorver parte da cultura chinesa e vão estabelecer dinastias desses povos dentro do território chinês. Só que, graças a essa fragmentação que houve, eles não conseguem mais centralizar o poder como as dinastias anteriores, a Qin e a Han, fizeram. Então, agora a gente tem uma China totalmente fragmentada, com várias dinastias, cada um fazendo uma coisa diferente, cada um tomando conta do seu próprio território, inclusive dinastias não chinesas. Vai surgir uma nova dinastia que vai conseguir unificar esses caras de novo. Então vai pegar todos esses caras que estão separados e vai conseguir unir eles mais uma vez, que vai ser a dinastia Sui. Então esses caras vão restabelecer o poder centralizado. Eles vão unir a galera que se separou durante a dinastia Han. Eles conseguem fazer esse trabalho de unificação, mas eles logo são vítimas de uma revolta, que vai ser liderada pelo Li Wan. E esse cara, liderando essa revolta, por não concordar com algumas medidas adotadas pela dinastia Sui e também querendo tomar o poder, esse cara vai fazer uma revolta e eventualmente tomar o poder e vai fundar a dinastia dele, a Tang. A dinastia Tang também vai manter esse modelo centralizado, ou seja, vai manter os povos unidos num território só, com uma dinastia só tomando conta de tudo, mas o Li Wan queria que fosse a dinastia dele, a dinastia Tang. Aí a gente vai falar um pouquinho da dinastia Tang. Ela vai de 617 a 907 d.C. Ela vai se caracterizar por fortalecer a administração, ou seja, justamente a questão dos territórios que antes se separaram, justamente porque a administração não estava legal. Agora que os territórios se uniram de novo, um grande foco vai ser manter a administração no nível legal, no nível decente, para que não haja fragmentação novamente. Então, manter o poder centralizado, tomar medidas administrativas para manter os territórios bem supridos, manter os territórios felizes, para que não haja fragmentação de novo. Para além disso, eles vão expandir o território chinês novamente. Então, durante a dinastia Han e o período de instabilidade, a China ela perde parte de seus territórios por causa dessas invasões. E aí, durante a dinastia Tang, ela vai expandir o território chinês novamente e expulsar os invasores. Sob a dinastia Tang, a China vai passar por vários processos de prosperidade econômica, cultural. Isso vai ser uma marca da dinastia Tang. Só que um grande problema de tomar conta de um território muito grande é que a administração ela fica complicada. Então, mais uma vez, vão surgir problemas administrativos, vão surgir reinos que estão insatisfeitos com a forma que o governo é realizado, com o aumento de impostos, porque o Estado precisa arrecadar mais para poder suprir, e justamente por causa dessa prosperidade cultural, econômica, vai ter essa necessidade de se aumentar os impostos. Esse aumento de impostos vai levar à insatisfação, e essa insatisfação vai levar a problemas administrativos. Então, novamente, a China vai passar por problemas relacionados ao âmbito administrativo durante a dinastia Tang dessa vez. Novamente, a China ela expande o território para expulsar os invasores e continua a expandir, e isso vai levar a novas revoltas. O que vai acontecer? O cara que está lá na fronteira tomando conta daquele território, que foi indicado pelo imperador, ele vai discordar de algumas políticas do imperador. Ele não gosta do jeito que ele está sendo governado. A gente viu os problemas administrativos. Então esse cara ele vai decidir se fragmentar. Ele vai criar o próprio reino, a própria dinastia. E a partir do momento que isso começa a acontecer, vão surgir vários outros reinos que vão começar a se destacar do Império Chinês, da dinastia Tang, e vão criar a própria dinastia. Então, mais uma vez, isso vai acontecer. Aconteceu antes e agora está acontecendo mais uma vez. Aí essas dinastias diferentes, elas vão se estabelecendo pela China. Algumas dinastias surgem para tentar restabelecer a unidade, ou seja, juntar todo mundo mais uma vez, mas eles não conseguem porque eles logo são invadidos, dessa vez pelos mongóis, liderados por Gengis Khan. Então,
eles estão fragmentados, vão tentar se reunir mais uma vez, mas antes que isso aconteça, o Gengis Khan ele vai invadir o território e vai dominar grande parte do território. O território dos mongóis já era bastante amplo e agora, tomando a China, que eles pegam no momento que está fragmentada, ou seja, o poder não está centralizado, não está unida, isso faz com que os mongóis consigam, de maneira até razoavelmente tranquila, dominar o território e estabelecer um grande reinado mongol ali, liderados por Gengis Khan. Vão se passar anos e anos, e aí durante o reinado do Kublai Khan, que era neto do Gengis Khan, vai chegar à China o explorador Marco Polo. Marco Polo era um italiano, um comerciante, um explorador, escritor, e ele chega à China justamente durante o reinado dos mongóis, e aí ele, meio que perdido, porque ele está vivendo uma realidade diferente da dele, começa a escrever sobre o que ele via, sobre o que ele fazia, como eram as práticas, como o governo mongol se comportava. Então, o Marco Polo ele começa a escrever sobre isso, ele começa a documentar as viagens dele. Então, é um fato bastante marcante. Inclusive, existem filmes e séries que retratam o Marco Polo durante suas viagens pela China. Inclusive, tem uma série do Netflix, o nome é Marco Polo mesmo. É uma série bem legal. É claro que a gente não pode levar tudo ao pé da letra, tudo que acontece ao pé da letra. É um trabalho ficcional, mas para a gente ter uma perspectiva de como era a civilização, como eles se organizavam, como eles estavam ali estruturados, é bastante legal. É uma série bem legal da Netflix. O nome é Marco Polo. Então, quem tiver interesse, pode dar uma olhada para visualizar isso um pouquinho melhor. Mas lembrando, é um trabalho ficcional e não retrata 100% como as coisas aconteceram. Voltando aí ao período em que a China estava sob domínio mongol, vão surgir uma série de revoltas, e aí o governo do Kublai Khan vai se enfraquecer e os chineses vão conseguir se libertar do domínio mongol. Então eles vão expulsar os mongóis, já que o governo do Kublai Khan começa a se enfraquecer. E aí eles vão instituir um novo governo. Vai se estabelecer uma nova dinastia na China. Vai ser a dinastia Ming. E nessa dinastia vai se começar um novo isolamento da China em relação à Europa, como eram os moldes da dinastia Qin. Então, na dinastia Ming, a China ela vai se isolar, ela vai voltar a produção toda para o seu mercado interno, ela vai meio que começar a cortar relações com a Europa, já que ela viu que quando ela se expandiu, ela sofreu invasões. Primeiro pelos hunos, depois pelos mongóis, e ela fica bastante tempo sob o domínio tanto dos hunos quanto dos mongóis, até ela conseguir se reestruturar. Então a dinastia Ming adota essa estratégia para tentar se proteger. E a partir daí, a China vai tomar um novo rumo, vai se desenvolver de maneira diferente, e a gente vai continuar estudando isso um pouquinho mais para frente. Falando sobre as religiões da China, a gente vai ter o taoísmo. Essa religião, que é uma doutrina filosófica, a princípio, ela vai se estabelecer na China desde os primórdios, desde as primeiras civilizações, desde as primeiras dinastias. É uma filosofia que aconselha, sobretudo, meditação e equilíbrio, vida em harmonia, uma coisa espiritual, uma coisa filosófica. Ela vai ser difundida pelo Lao Tse e vai se transformar numa religião nesse momento. Consiste no homem ser bom, humilde, tolerante e respeitoso quanto à natureza. Então ela surge como doutrina filosófica sobre equilíbrio, sobre harmonia, é difundida pelo Lao Tse e a partir desse momento se torna religião, que consiste no homem justamente alcançar esse equilíbrio, alcançar essa humildade e esse respeito em relação à natureza. Sobre o confucionismo, a gente falou disso durante a dinastia Han, que difunde o confucionismo. Então, ela vai ser espalhada pelo Confúcio, que era um pensador, um filósofo, e consiste no desenvolvimento de boas qualidades, uma educação adequada e boas maneiras. Então, trazendo alguns princípios do taoísmo, essa questão de viver em harmonia. E aí, na China, vai se tornar um sistema de princípios morais e éticos, coisas que deveriam ser feitas para atingir um bom convívio em sociedade. E aí vai tornar-se a doutrina conhecida como confucionismo. O budismo, a gente estudou quando a gente falou de Índia, e a gente viu o momento em que ele chega na China, a partir do momento
que se tem contato com povos da região da Índia, no momento em que eles expandem o território e começam a ter contato com outros povos, é claro, a Índia entra nessa questão e aí o budismo se difunde pela China, vai se desenvolver e vai se tornar uma das principais correntes filosóficas e religiosas da China, ao lado do confucionismo e do taoísmo. Nessa semana a gente para por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Se ficou dúvidas, mandem para mim. Não pode ficar com dúvida, tá bom? Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.